Pronto, beleza. Tereza, Oi, pode iniciar. boa noite a todos. Sou a professora Tereza, da sala de leitura da EE José Ferreira. Inicio a nossa quarta live agradecendo as nossas supervisoras, Dora e Regina, e a diretora do Núcleo Pedagógico, Roberto. Também agradeço nosso oficial do dia, professor Emerson Leandro de Moraes, professor Jorge Carrara, professor Alexandre Monte, e principalmente nossos queridos alunos e colegas professores. Convido a supervisora Dora para proferir algumas palavras aos nossos alunos. Será que ela não escuta? Boa noite, pessoal. Eu quero agradecer a todos, né? A Tereza aí sempre tão gentil com a gente, o Emerson, o Tiago, o Valdir por toda essa produção, por novamente estarem aqui para nos apresentarem mais uma obra. Hoje contamos, né, também com Alexandre Monte, que vai dar o prazer aí de dividir com a gente, né, esse momento, falar um pouquinho sobre essa obra tão importante, né, a Relíquia. Eu estou aqui para aprender junto com vocês, tá bom, meus queridos alunos, né, que estão aqui presentes, nossos colegas professores. Eu quero dar as boas-vindas a todos e dizer que é sempre um prazer estar aqui com vocês, aprendendo, né, tendo mais essa oportunidade de aprendizagem. Meus agradecimentos a todos e uma boa live a todos. Obrigada. Convido o professor Jorge Carrara, professor e coordenador pedagógico, para falar sobre o contexto histórico do movimento literário realismo em Portugal, por aproximadamente 10 minutos. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Ok. Sim? Sim. E aí eu queria fazer também uso da palavra nesse momento, né? Agradecendo a oportunidade, né? Eu fiquei muito feliz quando eu fui procurado aí pelo grupo. Como a Regina disse, né? A gente está sempre aprendendo. Então, mesmo ocupando, né, funções pedagógicas, funções aí administrativas, a gente não deixa também de ser um estudante, né? E esse tema de hoje, esse livro, essa obra, ela é de uma transformação social que, não por acaso, foi inserida aí na FUVEST, né? E eu vou fazer o uso da palavra resgatando algumas questões importantes dentro aí do que nós chamamos de contexto histórico. Mas, como a minha área é a sociologia, a minha área de formação, então, vale a pena lembrar que toda vez que nós estamos falando, né, de um contexto histórico, a gente não pode deixar de falar, né, que ele passa pela sociologia, pela política, pela economia, e essa época, especificamente, que nós estamos passando, na época que o livro é publicado, por sérias e grandes transformações, não só em Portugal, né,
mas também em todo o contexto aí europeu, e também um pouquinho que a gente pode falar do nosso país. Hoje ainda eu comentava com o Emerson a respeito de quando nós falamos, por exemplo, do século XIX, uma das coisas que a gente não pode esquecer é daquele conceito de que as transformações do século XIX, elas não só ocorreram ou estão ocorrendo em Portugal, tá? Mesmo porque, né, segundo a sociologia, nós estamos aí, se nós pegarmos 2020, nós estamos pelo menos há uns 200 anos atrasados em relação ao desenvolvimento das nações, principalmente aí das nações que nós chamamos de potência. Então, só, né, querendo dar esse destaque, primeiro, né, a obra ela é incluída nesse contexto de transformação, né, social, político, cultural, né, e econômico, e essa questão da gente não esquecer, né, que mesmo a obra relatando um fato na sociedade portuguesa, ela não deixa de ter as suas características e influências também no restante do mundo. Bom, contextualizando um pouquinho, então, essa obra, ela vai fazer parte de um movimento que está acontecendo na sociedade portuguesa, mas também a gente pode estender para aquilo que nós chamamos de sociedades ibéricas, né? Por quê? Porque foram aquelas sociedades, Portugal, Espanha, né? Um pouquinho ali depois da França, Inglaterra, essas sociedades que usaram da política do mercantilismo, né? Então, essas sociedades, na época e no final do século XVIII, elas estão totalmente fracassadas, né? Toda aquela mercadoria que a gente sabe muito bem que foi extraída das suas colônias, agora ela chegou ao fim, se esgotou. Então, Portugal, né, o livro quer trazer para a gente, o autor, que Portugal está vivendo uma decadência, né, total em todas essas áreas que eu citei para vocês, seja social, seja política e seja religiosa, que é uma das grandes celeumas aí que o livro vai trazer em algumas partes, né? Como depois o nosso amigo Alexandre, né, vai poder colaborar. Então, todo aquele expansionismo que nós vivemos no século XVI e XVII, principalmente, né? No século XIX, as nossas sociedades europeias, elas já estão aí sem saber o que fazer. E é nesse contexto que a obra é pensada, né? E a gente não pode esquecer que existe uma pressão social muito forte, né? Causada pelo domínio que a Igreja Cristã Católica influenciava na sociedade, especificamente nas colônias ibéricas. Então, o poder que a Igreja ainda exercia, né, sobre um domínio nas pessoas, era uma coisa que, como a gente diz no popular, corria nas veias, né? E como a gente viu lá atrás, né, no sistema chamado feudalismo, as pessoas das camadas mais desprovidas,
elas não reclamavam ou elas não questionavam, porque a segurança, a garantia de uma alimentação, mesmo que fosse a mais desprovida de qualidade, né? Essas pessoas, a igreja dava conta de... a palavra certa seria a manipulação religiosa, né? E com isso, essa de Queiroz vai trabalhar essa questão dessa acidez. Ele chama de acidez da igreja, né? Centrada na igreja. Por quê? Porque todos os hábitos, todos os costumes, todas as regras morais, né? As pieguices, né? E na obra, a personagem da tia vai retratar bastante disso, né? E nós temos na Europa, principalmente aí nessas nações, e depois também na França e na Inglaterra, as senhoras que ficavam viúvas e eram chamadas ali de benfeitoras, porque muitas doavam, né, suas terras, suas joias, suas... Então, tudo isso ele quis trazer de um tom, né, bem ácido no sentido assim, olha, tá vendo? Né? É uma religiosidade pautada, né, numa troca de favores, numa pieguice, né, e principalmente nas regras morais, né? E isso, para o Essa de Queiroz, ele resgata muito até a questão do farasianismo, né? Ou seja, aquelas pessoas que pregavam a sua religião, né? Não talvez a religião cristã, católica, né? E das regras que os evangelistas tinham, mas, né? Essa questão dos fariseus trocavam, né? O seu perdão, né? Por algumas propriedades, algumas joias, algumas coisas nesse sentido, né? E nesse momento, essas nações que participaram desse movimento expansionista, elas vão então em busca de novas riquezas, né? Porque as monarquias advindas, mesmo os reinados, né? Eles precisavam sobreviver. E nisso eles vão partir para a conquista de terras tanto na África quanto na Ásia. Essas terras, tanto na África quanto na Ásia, né, especificamente para Portugal, nós chamamos de o mapa rosa, né? Então, para quem tiver curiosidade em se aprofundar nisso, né? Portugal queria unir os dois oceanos, né? Ou seja, conquistar os países, né? De leste a oeste e que desse um caminho livre do mercantilismo, e esse caminho livre chamado ali de mapa rosa, né? Só que depois, com vários conflitos, principalmente com influência aí do Império Inglês, né? Isso não dá certo e, mais uma vez, a sociedade portuguesa entra nesse fracasso, tá? Se nós lembrarmos um pouquinho de um outro contexto, o contexto econômico, nós podemos destacar e lembrar que na Europa nós estamos vivendo a segunda fase da Revolução Industrial, né? Então, se é a segunda,
obviamente, passamos pela primeira, né? E, obviamente, nós estamos bem longe dessa primeira acontecer, por exemplo, no Brasil. Então, aquilo que eu destacava para vocês no começo, que a gente tem que ter muito cuidado, né? Então, olha aí o exemplo. Enquanto nós estamos vivendo na Europa a segunda fase da Revolução Industrial, no Brasil, nós estamos começando a vincular a formação imperial, né? O Brasil Império, né? Primeiro reinado, segundo reinado. Então, para a gente perceber e não ter, né, esse desleixo de achar que só porque a Europa vivia essa revolução, o mundo todo deveria estar acompanhando. E não foi bem assim. E foi nessa fase da segunda fase, né, da Revolução Industrial que nós vamos ter uma grande transformação social, cultural, né, e política dentro das sociedades europeias. Por quê? Porque nós vamos começar a ter o progresso da ciência, né? Nós vamos começar a ter as correntes filosóficas, né? E nós vamos ter o principal ponto aí de discussão, que é colocar a igreja em xeque, né? Quando a gente fala colocar a igreja católica em xeque, significa colocar e questionar, olha, o seu poder também não é mais absoluto, né? O seu poder não é mais tão determinante. Claro que isso não muda de amanhã para depois, mas é o começo do que a gente chama desse checkmate, né? Então, nós vamos ter ali algumas correntes que vão dizer, por exemplo, olha, o que rege, né, a religião é a minha espiritualidade, não a propriedade, né? Então, toda essa questão da usura, da luxúria, tudo isso vai ser discutido e colocado à prova, tá? E dentro das correntes filosóficas, nós temos algumas que são de total importância, né? A questão do positivismo, a questão do determinismo, a questão do experimentalismo, as leis de Mendel, né? A teoria da evolução, o evolucionismo. Então, imaginem vocês, né? Num contexto em que você tinha apenas uma sociedade, né, religiosa, um único poder instaurado como determinante da verdade absoluta entre Deus e o homem. E, de repente, nós vamos começar a ter pessoas, né, que vão nos ajudar a, pelo menos, questionar. Olha, não é bem assim que funciona, né? Então, isso tudo é resgatado dentro dessa obra do Essa, né? Nesse contexto de Portugal, né? E isso faz com que a gente tenha sempre esse cuidado, né? Então, todas as personagens que estão no livro, que a gente vai ver daqui a pouquinho, todas elas representam, pelo menos, uma corrente dessa que eu estou apresentando para vocês. Tudo bem? E dentro aí dessa revolução industrial, surge o que nós conhecemos até hoje, e principalmente o seu poder sobre a sociedade, que é a questão da burguesia industrial,
né? Então, todas as correntes, né, da sociologia, da política, da filosofia, vão se pautar, né, nessa nova classe que advém aí dessa evolução, e essa classe vai trazer, por exemplo, avanços na área de transporte, na área de comunicação, né, no liberalismo econômico, né? Então, assim, vale sempre a gente destacar, né? Quando a gente está fazendo uma análise do contexto histórico, nós estamos fazendo uma análise de toda aquela sociedade mundial, né? Então, por exemplo, enquanto nós estamos tendo a burguesia na Europa, formação da burguesia industrial, aqui nós ainda estamos discutindo no Brasil se a gente deve ou não acabar com a escravidão, tá? Então, assim, toda essa questão das revoltas, né? Da cabanada, da sabinada, da balaiada, né? O primeiro reinado, a primeira... Tudo isso que a gente já estudou nesse contexto histórico brasileiro, né? Lá na Europa, nós já estamos vivendo os primeiros valores burgueses de acumulação, tá? Então, assim, só exemplificando, para quem se interessar, dentro da sociologia nós temos a grande obra, né, chamada de A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Weber. O Weber vai questionar, olha, né, qual que é o papel da religião na vida econômica das pessoas, né, já que a política do liberalismo está aí começando a imperar sobre essa sociedade. E, por fim, pessoal, toda essa primeira reflexão que a gente está propondo para a nossa noite, ela vai cair em cima de uma discussão que até hoje a gente ainda gasta, né, no bom sentido, boas conversas, que é a questão dos valores éticos, né? Então, todos os exemplos das personagens da obra do Eça de Queiroz, que é considerada, assim, a obra mais polêmica, né, dele, é justamente porque ele toca nessa situação, né? Ou seja, nós vivemos, nós discutimos valores éticos, né? Tá, a gente pode discutir, mas até que ponto eles são desejáveis, né? Até que ponto a nossa sociedade hoje, né, principalmente para o nosso aluno que vai prestar um exame, seja de concurso, seja um Enem, seja qualquer tipo de prova, né? Nós estamos, né, cultivando, praticando esses valores éticos. É um desejo da sociedade que nós tenhamos valores éticos, tá? E aí eu termino essa minha parte e abrindo aí até, não sei se agora ou um pouquinho mais tarde, mas nós vamos ter, por exemplo, né? Nós temos duas obras do George Orwell, né? Primeiro que é a Revolução dos Bichos, né? Que agora parece-me que voltou aí às discussões. E depois o 1984, né? Então, ele questiona justamente isso, né? Essa ética, esse trabalho social, se a nossa sociedade tem essa perspectiva. E
um dos autores mais emblemáticos, e alguns aí têm até medo de ler, né? Que é o Nietzsche, né? Porque o Nietzsche discute toda essa moral, né, do ser humano, da sociedade. Então, gente, eu tentei, né, conversar com vocês um pouquinho. Espero que rapidamente eu tenha passado pelo menos o ponto-chave, né, da discussão, já que essa obra, né, do Essa, ela é polêmica nesses três sentidos, né, que nós vamos ver agora. Porque ela é uma obra irreverente, ela é uma obra cheia de humor e ela se pauta no questionamento cotidiano nosso, né? Ou seja, do que vale a pena, né? E vejam que a gente nem entrou nessa discussão de pandemia ou de formulações, isso, aquilo, mas o livro, né, quer nos questionar sobre isso, né? Ou seja, quais são esses valores éticos e principalmente se a gente quer assumir esses valores, né? Alguns podem chamar de valores humanos, outros podem chamar de valores sociais, outros podem chamar de valores éticos, né? Mas é um pouquinho disso que eu queria dar início à nossa discussão. E nisso eu passo a palavra aí para vocês. Obrigado, viu? Obrigada, professor Jorge. Convido o professor e supervisor de ensino municipal, Alexandre Monk, para falar da biografia do autor e escritor Essa de Queiroz, por até 10 minutos. Boa noite a todas e a todos. Tereza, vocês me ouvem bem? Dá um retorno para mim. Bem. Tá. Então, agradecer primeiramente ao Emerson pelo convite. Fiquei muito feliz, Emerson. Também faço parte da equipe da Escola Tília, né? Vejo bastante gente conhecidas aqui. Fico muito feliz pela presença dos estudantes. O meu papel, então, aqui, como a Tereza já apresentou, é falar um pouco da biografia do Essa e também uma contextualização da escola literária, né? Chegando aí no realismo, naturalismo, pensando mais no realismo, onde se enquadra aí a obra estudada hoje, a relíquia do Essa de Queiroz, tá? Eu vou tentar em 10 minutinhos fazer essa apresentação, porque o Emerson, né, tem esse papel mais importante aí de apresentar a obra propriamente dita, né, Emerson? Eu pensei inicialmente em fazer uma retomada, até pensando nos estudantes que estão aqui, né, pensando no vestibular, uma retomada aí da produção literária luso-brasileira, né, um quadro cronológico. Aquele famoso quadro cronológico que a gente encontra em muitos livros didáticos, tá? Para situar bem e chegar no realismo, naturalismo, tá? Bem rapidamente eu vou fazer isso. Pensando aí em Portugal, então, tá? A gente tem uma era medieval que aqui no Brasil nós não temos. Claro que o Brasil, sim, os indígenas aqui estavam antes da chegada dos portugueses, né? Mas nós não temos registros, né, de produção literária, por isso que a gente considera aqui no Brasil, a partir de 1500, com aqueles textos informativos, que a gente pode até chamar de uma literatura de informação. Mas lá em Portugal, nós temos essa era medieval. Então, a gente comumente estuda, desde o primeiro ano do ensino médio, né, trovadorismo, né, o humanismo, que essas duas escolas, e até o classicismo, mas o classicismo já está numa era mais clássica, né, mas o trovadorismo, o humanismo nessa era medieval, que nós não temos aqui no Brasil. Tá? Retomando, então, rapidamente. Trovadorismo de 1189, a data, até 1400
1434, não sei se 1418, às vezes a gente encontra essas duas datas, 1418, 1434, nós temos então essa escola literária chamada trovadorismo lá em Portugal. Aí depois, 1434, vamos pensar, até 1527, nós temos uma outra escola literária, o humanismo, tá? Que vai até 1527. Em seguida do humanismo, nós vamos ter o classicismo, né, de 1527 a 1580. Nessa época, os portugueses chegam aqui no Brasil, certo? Em 1500. Lá em Portugal, o classicismo tem o grande nome de um autor aí, Luís Vaz de Camões, e uma grande obra portuguesa, Os Lusíadas. Tá? Então, esse classicismo vai lá em Portugal de 1527 até 1580. No Brasil, então, a gente tem, né, vamos pensar aí de 1500 até 1601, esses textos informativos, essa literatura de informação. Tá? Aí entra o barroco. Né? Nós já estamos, então, nessa era clássica, vamos assim dizer. Né? Então, o trovadorismo, humanismo lá em Portugal, uma era medieval, então, com o classicismo, o barroco e o arcadismo, a gente pode considerar essa era clássica. Né? Então, o barroco, depois do classicismo, aí já Brasil já entra, né, nessas escolas propriamente dita, né? Então nós temos o barroco em Portugal de 1580 a 1756 e aqui no Brasil, né, o barroco de 1601 a 1768. A gente observa, né, que sempre no Brasil começa um pouco depois, né, o início dessas escolas literárias, né? Depois do barroco, ainda nessa era clássica, o arcadismo, né? O arcadismo vai de 1700, lá em Portugal, de 1756 até 1825, tá? E aqui no Brasil, né, de 1768, né, até 1836. Então eu falei, acho que eu falei certo, né? O arcadismo lá de 1756 até 1825 e aqui no Brasil de 1768 até 1836, tá? Isso é o arcadismo. E aí depois do arcadismo nós entramos no romantismo. E aí é muito importante porque você, para situar o realismo, que você vai ver que o realismo vai se opor ao romantismo. O romantismo lá em Portugal começa em 1825 e vai até 1865. Acho que dá uns 40 anos de romantismo dessa escola literária lá em Portugal. Aqui no Brasil começa um pouquinho depois, 1836, e vai até 1881. E depois do romantismo, chegamos no realismo-naturalismo, que é o que mais nos interessa, né? Por conta da obra, dessa segunda fase do Eça de Queiroz. Depois eu vou explicar bem rapidamente essas três fases do escritor Eça de Queiroz, a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase, mas a segunda fase, que é um escritor bem alinhado ao realismo lá em Portugal, né? Então, lá em Portugal, o realismo começa em 1865, vai até 1890. Aqui no Brasil começa um pouquinho depois, em 1881, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. Para vocês, estudantes que estão se preparando, é muito importante essa informação, vocês pensarem aí, porque tem dois grandes nomes do realismo nas obras da FUVEST. Nós temos Eça de Queiroz, com a Relíquia, e nós temos Machado de Assis, que é um nome forte do realismo-naturalismo aqui no Brasil, com a obra Quincas Borba. Tá? Então isso é muito importante porque são dois escritores muito representativos do realismo-naturalismo, um em Portugal e um aqui no Brasil. Tá? Então retomando, o realismo-naturalismo lá vai de 1865 até 1890 e aqui com a publicação de Memórias Póstumas e Brás Cubas de Machado de Assis de 1881 até 1893. Depois do realismo-naturalismo, aqui no Brasil, junto ainda, nós temos o parnasianismo, que eu também não vou
por uma questão de tempo, me deter nessas diferenças, né? Mas nós temos aqui também o parnasianismo nesse mesmo período. Aí depois vem o simbolismo, lá em Portugal, só para a gente terminar esse quadro cronológico, o simbolismo que vai de 1890 até 1915. Aqui no Brasil, o simbolismo vai de 1893 até 1902. Aqui no Brasil, depois de 1902, nós temos um pré-modernismo, que vem depois do simbolismo, né? Lá em Portugal não tem esse pré-modernismo, nós já entramos depois do simbolismo, o simbolismo vai lá em Portugal de 1890 até 1915, aí depois de 1915 começa lá o modernismo, né? Aqui nós temos um pré-modernismo de 1902 até 1922, e aí nós temos a Semana de Arte Moderna, a famosa Semana de Arte Moderna de 1922, que dá início ao modernismo aqui no Brasil. Tá? Então, o que nos interessa hoje, né, nesse nosso encontro, é pensarmos um pouco esse realismo. Tá? Também não vou ter tempo, né, de adentrar muito nas questões de realismo, naturalismo, mas pensando mais no realismo, é o que mais nos interessa, por conta da obra, como já dissemos, do Eça de Queiroz, a obra A Relíquia. Tá? Então, realismo, naturalismo em Portugal, 1865 a 1890. Em resumo, o que seria o realismo, então? Né? O realismo ele foi um movimento artístico e cultural que teve início em meados, né, do século XIX na Europa. Né? Então, como o Jorge já fez essa contextualização toda, e aí, além da literatura, o realismo esteve manifestado também em outras manifestações artísticas, né, na escultura, nas artes plásticas, no teatro, né, e não somente na literatura. E na literatura, ele teve como marco inicial a publicação de Madame Bovary, de 1857, na França, tá, de Flaubert. Né? Essa obra, também não vou ter tempo, mas ela causou muita polêmica com a publicação, né, de Madame Bovary em 1857, essa publicação na França do Flaubert. Né? Então, o realismo, então, na Europa, teve o início mesmo dessa escola literária foi com essa publicação. Tá? E como eu já disse, aqui no Brasil, o marco inicial é Memórias Póstumas e Brás Cubas, de Machado de Assis, em 1881. E quais são as principais características do realismo literário? Né? Por isso que eu fiz aquela retomada, né, das escolas literárias, daquele quadro cronológico. Porque, na verdade, o que nós vamos encontrar no realismo é uma oposição aos ideais românticos. Né? Então, o realismo foi um movimento oposto ao romantismo, que era a escola literária anterior. Né? E quais eram as características do romantismo? Né? Então, tinha como característica a subjetividade, e aí nós vamos encontrar, o Jorge já comentou um pouco sobre isso, essa busca do objetivismo, né, no realismo, né, nessa nova escola. A subjetividade estava muito presente ali no romantismo, né? O individualismo era uma outra característica muito presente no romantismo, a fuga da realidade e a idealização da vida e de seus personagens. Então, o realismo literário vem, né, em oposição a esses ideais românticos. Né? Uma outra característica é um retrato muito fidedigno da realidade. Então buscam isso, né, e buscando esse objetivismo, né, que seria a expressão da verdade, é o que deve comandar a atividade artística. O Jorge já comentou também um pouco, né, desse cientificismo e materialismo, né, então esse pensamento científico filosófico também podemos perceber nessas obras, né, porque e podemos destacar, como o Jorge já comentou, o positivismo, né, porque foram diversas correntes científico-filosóficas. Então, positivismo, determinismo, né, o darwinismo, né, as origens das espécies de Darwin, se eu não me engano, acho que foi publicado em 1859, né, então essa questão da ciência, né, está muito presente, né, e além do maior apreço pelas coisas materiais também, esse materialismo, né, que está muito associada à ideia do progresso, né. Eu não sei se eu posso chamar de derrota, vitória, mas
entre aspas, uma derrota aí do idealismo e uma vitória, um reconhecimento do ponto de vista científico na compreensão e análise do mundo, né? Então essa é uma outra característica, o cientificismo e o materialismo, que eu acabei de falar. A veracidade, muito também, do realismo, tá? Temas urbanos, sociais e cotidianos, tá? Então, preocupados, e eu falo a esses escritores realistas, né, preocupados em retratar a realidade, né? Então, a gente vai ter esses temas cotidianos, sociais, urbanos, que são mais explorados pelos escritores realistas mesmo, né? E toda uma crítica aos valores burgueses, né, e às instituições sociais, né, que o Jorge também comentou um pouco sobre isso. Então, a literatura realista faz críticas aos valores burgueses e às instituições da época, né, como o casamento e a igreja. Então, em Eça de Queiroz, nós vamos encontrar muito, né, uma crítica à igreja, né, à igreja católica. Até hoje, Portugal é um país católico, na época, né, fortemente católico. Então, em muitas obras do Eça de Queiroz tem essa crítica, né, aos valores, às instituições sociais, ao casamento. Alguns temas explorados desse universo são a hipocrisia, a fraqueza humana, o egoísmo, a falsidade, os adultérios, né, o casamento por interesse, né, a impotência do ser humano diante das instituições. São muitas críticas que a gente encontra nas obras realistas aí, né? Também uma denúncia social, né, muito ligado a isso, né? Os escritores realistas então focaram em denunciar os problemas sociais, políticos, econômicos e culturais da época. Então, como podemos observar, né, vem em oposição mesmo ao romantismo, toda aquela idealização, né, aquela subjetividade. Então, é uma escola literária, estou falando muito resumidamente, tá? Pelo tempo que nós temos aqui, mas que está em oposição à escola literária que antecede, que é o romantismo, tá? Os personagens mais comuns do que personagens idealizados, não são personagens idealizados, e também encontramos até um aprofundamento psicológico dessas personagens, tá? Então, de uma forma bem resumida, comentei um pouco aí dessas características do realismo. Não vou ter como falar aí do naturalismo, né? Porque eu estou vendo que o tempo já avança, né? Mas seria importante também para vocês, estudantes, fica como sugestão de pesquisa, né? Pensar na diferença, né? Na diferença do realismo e do naturalismo. Tá? Todo naturalista é realista, mas nem todo realista é naturalista. Tá? Fica aí um tema de pesquisa para vocês, tá bom? Vou falar um pouco do Eça de Queiroz, então, que é o escritor, né, da nossa live de hoje com a obra Relíquia. O Eça de Queiroz, ele nasce, né, em Portugal em 1845, morre jovem, aos 54 anos, na França, né, porque o Eça ele foi jornalista, advogado, cônsul, né, teve uma carreira diplomática, mas foi na literatura, né, que o imortalizou. Foi a literatura que o imortalizou como um dos mais importantes escritores de Portugal. Tá? Então, nasceu em 1845, morreu aos 54 anos, em 1900, na França. Né? Ele se casou aos 40 anos e teve 4 filhos. Tá? Estudou direito, cursou direito em Coimbra. Tá? O nome completo é José Maria Eça de Queiroz, mais conhecido como Eça de Queiroz, e, de fato, é um dos maiores representantes da literatura portuguesa e do realismo em Portugal. Tá? Assim como Machado de Assis é na literatura brasileira. Tá? Então, nós temos esses dois nomes que a FUVEST coloca como duas referências do realismo, né? Eça de Queiroz e Machado de Assis. Ok? Aliás, as duas obras, pensando na Relíquia, a Relíquia é de 1887, tá? E o Quincas Borba, que é a obra exigida pela FUVEST, é de 1891. Nós temos uma diferença de apenas 4 anos aí, né? De uma obra para outra aí, né? A gente tem que ficar levantando algumas hipóteses do que a FUVEST pode pensar em relação a isso, se ela vai elaborar uma questão para relacionar esses dois autores ou não, né? Ou vão fazer questões separadas, mas é muito importante o estudante pensar em tudo isso, né?
vocês que estão se preparando para esse grande vestibular aí que é a FUVEST, tá? Então, Essa de Queiroz, retomando, é um dos maiores representantes da literatura portuguesa e do realismo em Portugal, né? Tem uma obra grandiosa que não ficou restrita aos domínios de Portugal, tá? Pois o escritor alcançou, sim, por meio de seus livros, outras partes do mundo, principalmente o Brasil. Tá? Tanto é que aqui no Brasil, muitas obras do Essa de Queiroz se tornaram populares e receberam adaptações, né, minisséries, né? Ou, por exemplo, o Primo Basílio já teve uma minissérie, tem o filme, né? Os Maias também, uma belíssima minissérie produzida pela Rede Globo, se eu não me engano, em parceria com alguma rede lá em Portugal. Muito boa a adaptação dos Maias para a minissérie. Então, essas adaptações desses títulos, né, comprovam a grande ligação que essa tem com o leitor brasileiro. E aqui eu faço uma indicação, então, de leitura, né, porque a obra que eu mais, mas não para agora, principalmente vocês estudantes, tá? Eu acho que vocês precisam focar, de fato, nas obras que estão sendo pedidas, que já são muitas, né, são várias, né, e tem outros vestibulares. Aqui nós estamos falando da FUVEST, mas a gente sabe que tem outros vestibulares. Então, o momento é de focar mesmo. Mas quando vocês puderem, né, não deixem de ler, pode ser que vocês já até tenham lido, o Primo Basílio, né? É a obra do Essa que eu mais gosto, né? Inclusive, depois da leitura, eu recomendo aqui, ó, que vocês assistam ao filme, tá? Ó, colocando, até peguei o meu filme, me preparando essa minha fala do Essa, me deu vontade nessa quarentena de rever esse filme. É um filme brasileiro, né, com Débora Falabella fazendo a Luísa, né? A Luísa é uma jovem romântica casada com o engenheiro Jorge, né? Aí, Jorge presente no Primo Basílio. Mas ela se envolve, né, muito perdidamente apaixonada pelo primo, o Primo Basílio. E então, nesse filme, a Luísa é interpretada por Débora Falabella, o Primo Basílio, esse bom vivant, né, elegante bom vivant, interpretado pelo Fábio Assunção, e o marido, o Jorge, é o Reinaldo Giannichini. E tem a Glória Pires, né, num papel, uma interpretação fantástica da Juliana, porque a Juliana é a empregada da família, né, da Luísa e do Jorge, e a Juliana descobre, né, esse amor por meio das cartas e começa a chantagear Luísa, né? Então, faço aí, depois que passar esse momento, falando para vocês, estudantes, não deixem de ler o Primo Basílio, que para mim é uma das... Gosto muito, né, dessa obra, do Essa de Queiroz. Três grandes obras do Essa, né? A trilogia, vamos dizer assim, O Crime do Padre Amaro, né, que é considerada a obra dele que inicia o realismo para o Essa mesmo. O próprio nome já diz, né? O Crime do Padre Amaro. Nós temos o padre que se envolve também com uma jovem inocente, se eu não me engano, é Amélia o nome, né? E desse relacionamento tem filho, não vou falar o final, mas também, olha, só o nome, né, para a época, foi um nome que chocou muito, principalmente a Igreja Católica, né, falar desse envolvimento amoroso aí de um padre, né, com uma jovem inocente, né. Então aí tem o Crime do Padre Amaro, essa trilogia, né, o Primo Basílio e os Maias, né, que são obras muito conhecidas aí do Essa de Queiroz, tá? E aí, para eu passar a palavra para o Emerson, né, fazer a apresentação da obra, que é a Relíquia, só algumas características da obra do Essa de Queiroz, porque o Essa de Queiroz, ele pode ser, a obra dele pode ser estudada a partir da compreensão de três diferentes fases, né, por uma questão costumeira aí, né, didática. A carreira literária do Essa de Queiroz pode ser dividida em três fases. Os críticos costumam dividir toda essa obra dele em três fases. A primeira fase do Essa revela-se um escritor ainda influenciado pelo romantismo português, mas já muito atento à escola realista.
né, que é quando ele se revela mesmo e se alinha totalmente ao realismo, que já é a segunda fase do Essa de Queiroz. Então, nessa segunda fase, as suas narrativas já estão totalmente alinhadas ao realismo, e é nesse período que escreveu seus mais importantes títulos, como eu já disse, O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio, Os Maias. A Relíquia também está dentro dessa fase, só que a Relíquia vai ter algo diferente aí, que talvez o Emerson comente, que é esse realismo fantástico que aparece aí na Relíquia, né? Vamos esperar a fala do Emerson. E na terceira e última fase do Essa de Queiroz, nós já temos um escritor, como que eu posso dizer? Conversando com o Emerson essa semana, que eu passei na escola, ele usou um termo que eu até agora estou pensando, né? Essa que está... Viu, Emerson? Fico refletindo. Reconciliador, né? Ou tentando uma reconciliação, né? Com Portugal. Fico pensando, pode ser, porque de fato é uma fase em que a gente encontra um Essa de Queiroz mais ameno, mais nacionalista, sim, e dessa última fase destacamos a cidade, a obra, né? A Cidade e as Serras. Tá? Agora já são 8:55, espero não ter apresentado de forma muito corrida, sim, mas o meu papel era rapidamente contextualizar esse momento literário, essa escola literária, o realismo, né, para passar a palavra aí para o Emerson, viu? Mais uma vez agradeço, viu, Emerson, o convite. Eu que agradeço, Lê. Obrigado, professor Alexandre. Dando continuidade à nossa live, convido o professor Emerson Leandro, palestrante oficial da noite, para nos apresentar a obra literária A Relíquia, de Essa de Queiroz. Licenciado em Letras, pedagogo e educador especial, o professor Emerson Leandro trabalhou 14 anos na rede pública de São Carlos como professor de língua portuguesa no ensino médio e hoje é diretor da Escola Estadual Atília Prado Margarito. Obrigado, Tereza, pelas palavras, né? Eu quero cumprimentar aqui alguns amigos antes de iniciar a minha fala sobre essa obra tão importante, A Relíquia do Essa de Queiroz. Agradecer aqui os supervisores presentes, a minha supervisora Dora, sempre presente em tudo que nós fazemos dentro da nossa escola. Quero agradecer a nossa chefe do núcleo tecnológico da diretoria de ensino, né, o núcleo pedagógico, a professora Roberta. Quero agradecer todos os meus professores aqui presentes, a minha gestão, o professor Tiago, que tem nos dado esse suporte técnico muito importante para que essa live aconteça semanalmente, né? É um trabalho árduo antes da apresentação mesmo, na criação da arte, enfim, de tudo que precede essa apresentação. Quero agradecer também a presença de todos, né, que estão nessa live e principalmente dos nossos alunos. Nós disponibilizamos 3 canais hoje, né? Aqui o link do Meet, o Facebook e também o YouTube. E aqui eu estou lembrando, né? Agradecer também pessoalmente os professores Jorge e o professor Alexandre, que são pratas aí pratas da casa, da nossa diretoria de ensino, pessoas que eu tive a honra e o privilégio de trabalhar juntos, né, no corpo docente por praticamente uma década na escola Professor Marivaldo Carlos Degan, e grande parte do nosso magistério dentro dessa instituição, com a professora Tereza, que é aqui presente como nossa mediadora hoje na escola José Ferreira, escola do nosso grande amigo e professor diretor Valdir Paganotto, né, um grande parceiro também na criação e construção dessa live, dentro dos livros, dessas obras que serão apresentadas da FUVEST. E que foi a nossa grande regente, a nossa diretora ali, praticamente metade dessa década, desses anos que nós passamos junto dentro do magistério na Escola Marivaldo Carlos Degan. E ouvindo aqui o professor Jorge e o professor Alexandre falando
histórico e literário, ela mudou um pouco a minha apresentação, né? Eu vou direto à narrativa da obra, a Relíquia. Lembrando que o Essa, quando ele escreve essa obra em 1887, o Essa ele está no auge, ele está no apogeu, ele está no melhor momento literário da sua carreira. E eu fico muito preocupado aqui, né, ouvindo todas essas falas também, porque nós, enquanto professores, principalmente professores de língua portuguesa, nós trabalhamos muito a trilogia do Essa. Nós ficamos muito presos aos maias, que retrata uma relação de um incesto, e o professor Alexandre já deu até uma dica de filmografia, né? Tem uma minissérie muito bem produzida pela Globo, rica em detalhe, uma descrição muito autêntica da obra do Eça de Queiroz. Também o Primo Basílio, do Eça de Queiroz, que nós também, além do filme que o professor Alexandre indicou, nós temos também uma minissérie produzida pela Rede Globo. Sim, eu tenho, claro, as minhas ressalvas com a Rede Globo, né? Mas em relação à produção de séries, ela é muito feliz nessas grandes produções, na parceria dessas grandes obras, na filmografia dessas grandes obras. E nós temos também o Crime do Padre Amaro, professor Alexandre, uma indicação de um filme também. Essa obra virou um filme muito importante e tem como personagem principal, como ator principal, né, o Padre Amaro, interpretado por um ator que eu gosto muito, que é o Gael Garcia. Se eu não me engano, um ator mexicano, mas com grandes produções no cinema de Hollywood, cinema norte-americano. Essa obra, esse livro, esse filme é muito importante também. Mas eu quero me atentar hoje, sim, ser rápido, porque o livro A Relíquia, o Essa lança ele em 1887, e ele é um livro muito complexo, uma leitura muito difícil, apesar de prazerosa, uma leitura muito gostosa, porque o Essa, um grande ficcionista que foi o Essa de Queiroz, né, ele traz para essa obra algumas inovações. Ele inicia nessa obra, ele mesmo fala, né, que ele teve a primeira fase ainda com grandes com traços românticos, podemos exemplificar assim com grande louvor o Mistério da Estrada de Sintra, uma obra dessa época do Essa. Depois ele tem a fase realista mesmo, que ele lança essa trilogia, e aqui ele traz uma inovação. Ele vai trabalhar com o realismo fantasista, como ele mesmo gosta de falar, né? Ele fala: o meu realismo fantasista é um pouco diferente da literatura fantástica. E depois, um pouquinho mais para frente, eu entro nessas questões. Mas eu quero me ater, então, à narrativa dessa obra. O Essa, ele traz para nós um narrador em primeira pessoa. E quem é esse narrador? Teodorico Raposa. O Teodorico Raposa, além de ser um narrador em primeira pessoa, a obra de ser um personagem narrador, ele também é o protagonista dessa obra. É ele que vai ser o grande protagonista dessa obra de ficção do Essa, chamado A Relíquia. E ele traz já no início dessa obra, antes de iniciar a narrativa linear, contar desde antes do seu nascimento, ele nos explica lá na epígrafe da obra o verdadeiro motivo, por que ele resolveu contar as memórias da sua vida. E ele inicia falando, né, que na quinta, num verão, na minha fazenda, eu resolvi compor as memórias da minha vida. E eu até brinco, né? Eu gosto tanto dessa obra que eu não trouxe assim praticamente nada, né, escrito, nada anotado, de tanto que eu gosto dessa obra do Essa de Queiroz. Eu li essa obra no ano de 2003, no meu último ano de faculdade, e essa obra me marcou muito. Então o Teodorico Raposo, ele inicia a obra falando o seguinte: eu preciso contar a minha verdadeira história. Para que vocês entendam o porquê da fala do Teodorico Raposo,
Dentro dessa obra Relíquia, ele faz uma viagem à Terra Santa, a Jerusalém, a Palestina. Só que antes de chegar na Terra Santa, em Jerusalém, ele passa pelo Egito. E lá ele conhece um amigo arqueólogo por nome de Topsius. É um alemão, arqueólogo. E aí, Jorge e Alexandre, eu faço aqui uma observação na fala de vocês, né, das correntes filosóficas e científicas dentro desse contexto histórico-literário, e aqui novamente presente na obra do Eça de Queiroz, nesse livro A Relíquia, falando de um arqueólogo alemão, Topsius. E o Topsius, o Teodorico conhece o Topsius no Egito, ficam amigos, e o Topsius lança uma enciclopédia intitulada Jerusalém, passeada e comentada. E na sua obra, como que ele retrata o Teodorico Raposo? Ele fala assim, ó, durante a minha viagem, eu conheci um fidalgo português que o tempo todo carregava 2 embrulhos embaixo do braço. Vocês querem saber o que ele carregava debaixo do braço? Ele carregava os restos mortais dos seus antepassados. Quando o Teodorico Raposo lê isso na obra do Topsius, ele fica muito bravo. Ele fica assim, muito chateado. Ele fala, meu, como esse cara fala de mim no livro dele e ainda me conta uma grande mentira? Como que a sociedade burguesa, que o Jorge retratou muito bem, a sociedade burguesa liberal da época, nos idos do final do século XIX, como que a sociedade burguesa liberal, que visão que eles terão de mim? Um fidalgo português carregando os restos mortais dos meus antepassados? Não, está errado. Eu vou escrever o meu livro, as minhas memórias, e vou contar a verdadeira história, o que realmente aconteceu e o que eu carregava debaixo dos meus braços. Só para vocês entenderem por que nasce essa história, porque o Teodorico narra essas memórias. E aí, claro, o Teodorico começa a contar a história, e assim, ela é de uma beleza, de uma assim, descrição, que o Essa ele vai nos levando, né? E o Teodorico começa, e ele começa já no avô. Então ele começa a contar a história dos seus antepassados. E aí já começa, como o professor Jorge disse, o professor Alexandre, essa literatura, esse engajamento, essa denúncia. O Essa está muito ácido nessa segunda fase da vida dele. Então ele vai mesmo, ele arrebenta as instituições, na visão do Essa, as instituições estão falidas, ele critica muito a igreja, ele critica muito o casamento, ele critica muito a burguesia liberal. E aí ele começa. O meu pai é fruto de um romance. Meu avô era padre, era o padre Rufino. Então ele já começa a criticar a igreja, falando que o pai dele era fruto de um amor entre a mãe, a avó dele, e um padre. Então ele já começa a criticar a igreja a partir desse momento. E aí ele conta que o pai, solteiro, e por ser amigo, e por ser filho de um padre, o padre tem uma relação muito boa com um comendador chamado Comendador Godinho, de Lisboa. E esse comendador consegue, através das influências, um emprego para o pai do Teodorico, e o pai do Teodorico fica muito amigo do comendador e, em contrapartida, muito amigo das sobrinhas do comendador, que era a Rosa e a Patrocínio. Dona Maria do Patrocínio das Neves, que nessa época era moça ainda. O pai do Teodorico casa com a Rosa e logo no dia do nascimento do Teodorico, ele narrando, ele nos contando, lembrando que a história ela é narrada em primeira pessoa. Então nós só temos a visão dos fatos através do olhar do Teodorico, tá? Lembramos, temos que ressaltar isso. E
no dia do nascimento do Teodorico, ele fala: nasci numa sexta-feira da paixão, numa sexta-feira santa, e no dia seguinte, no sábado de aleluia, a minha mãe veio a falecer. Então ele perde a mãe já no dia seguinte ao seu nascimento, e com 7 anos ele perde o pai. Então a infância, a primeira infância do Teodorico é marcada por tragédias. Ele perde a mãe um dia após o parto, perde o pai com 7 anos, e ele não tem mais nenhum parente vivo. E aí entra a Dona Maria Patrocínio das Neves, a tia, irmã da sua mãe Rosa. E o que a tia faz? Manda um empregado, Matias, ir lá na pequena cidade de Viana, em Portugal, buscar o sobrinho, o Teodorico Raposo, para trazer para Lisboa. E a partir daquele momento, o Teodorico passaria a viver com a Titi. O livro trata ela dessa maneira carinhosa, né? O nome dela era Dona Maria do Patrocínio das Neves, porém carinhosamente chamado pela nossa personagem principal, protagonista, como a Titi. E é muito interessante, o Matias ele leva o Teodorico para a casa da Dona Maria do Patrocínio, e quando ele chega, quem que o recebe? A Vicência, que era a empregada da casa. E quando ele começa a entrar, olha a visão do menino com 7 anos, ele começa a adentrar a casa da Dona Maria do Patrocínio, o que ele percebe? Que a casa cheira a incenso, que a casa mais parece uma réplica de uma igreja. E aí, quando ele entra na casa, ele tem essa certeza. Por todos os lados que ele olha dentro da casa, a tia tem imagens de santos, uma mulher muito devota, então ela tinha santo pela casa toda. E quando ele entra na casa, que ele tem o primeiro contato com a tia, qual que é a visão? Como que ele nos descreve a tia? Como que ele faz essa descrição da tia? Uma mulher alta, magra, vestida de preto, totalmente beata, totalmente religiosa. E aí a primeira coisa que a tia pergunta para ele, se ele sabia fazer o sinal da cruz e se ele sabia rezar, se ele sabia rezar o Pai Nosso. E ele cresce cercado dentro daquela casa. A tia tem um núcleo de amigos, que também é uma crítica do ESA, a Sociedade Lisboeta, a Sociedade de Lisboa, de Portugal, que é um grupo representado por duas classes. A classe dentro da sociedade civil e da sociedade religiosa. Então nós tínhamos na personagem do juiz o Dr. Marguerite e o tabelião, representando a sociedade civil, a classe alta de Portugal, a burguesia liberal, e do outro lado os padres Casimiro e o padre Casimiro, o padre Pinheiro, e de vez em quando o padre Negrão, que depois lá no final da obra ele vai ter um desfecho importante. Então o Teodorico ele cresce nesse ambiente totalmente religioso. A visita que ele tem é dos padres, do Dr. Marguerite, que é um juiz, e do tabelião. Com 9 anos de idade, após 2 anos chegar na casa da Titi, a Titi o coloca num colégio interno. E aqui eu acho muito interessante que dentro do realismo brasileiro nós temos uma obra chamada Ateneu, do Raul Pompeia, que a personagem principal também, o Sérgio, ele vai para um colégio interno e lá dentro o Raul ele insinua que o Sérgio tem relações homossexuais. E nessa obra também, quando o Teodorico Raposo vai para o Colégio dos Isidoros, que é um colégio interno de Lisboa, ele já fica muito amigo do menino chamado Crispim. E eles têm uma relação muito intensa, uma relação de amor profundo, de admiração. E o Crispim, ele tem essa admiração profunda pelo Teodorico. Teodorico estuda, termina os estudos, e aí quando eles terminam os estudos secundários, a tia manda ele para Coimbra, para a famosa Universidade de Coimbra, estudar direito. E aí a vaca foi pro brejo. Vocês imaginam, um menino criado junto com a Titi, dentro de todos os preceitos religiosos, dentro da moralidade da igreja, e agora ele vai para a Universidade de Coimbra e ele conhece o outro lado da vida. Só para vocês terem uma noção, o Teodorico Raposo,
praticamente ele se perde na noite de Coimbra. Ele passa a frequentar bar, beber, ele passa a visitar as casas das mulheres de vida fácil, né, nos prostíbulos de Coimbra, e ele tem uma vida muito intensa na noite de Portugal. Só que uma coisa, o Teodorico Raposo, ele aprende logo quando ele chega na casa da Titi, que ele deveria fazer tudo o que ela quisesse e agir dentro da moralidade que ela acreditava, se um dia ele quisesse herdar toda a fortuna da Titi, a Maria do Patrocínio das Neves. E ele leva, então, uma vida dupla, uma vida totalmente dupla. Ele se perde em Coimbra, ele conhece o outro lado da vida, ele tem várias amantes, conhece várias mulheres, só que no verão ele tem que voltar para a casa da tia, porque é férias, passar as férias com a tia. E aí ele chega, ele conta um monte de mentira para a tia. Ele fala que ele ficou todo o tempo livre rezando em Coimbra. Ele fala que ele visitou os padres de Coimbra. Ele fala que ele não aguentava mais de tanto que ele rezou em Coimbra. E a tia cada vez mais ia ficando orgulhosa dentro desse falso moralismo religioso. A Titi falava, não, esse meu sobrinho está bem encaminhado. E ele se forma, enfim, né? Se forma em Direito, ele volta diplomado de Coimbra, volta para Lisboa. Ele mesmo fala, né, que ele já é um homem praticamente formado, já começa a nascer a barba, que ele precisa ser respeitado pela Titi, pela sociedade de Lisboa. Só que quando ele está em Coimbra, ele apronta tanto, tanto, que os amigos colocam uma alcunha nele, um apelido. Ele deixa de ser Teodorico Raposa para ser Raposão. Ele passa a ser conhecido como Raposão, professor Valdir, lá em Coimbra. E quando ele volta para a casa da Titi, a Titi fica muito feliz com ele. Então vocês imaginam, né? 1887, final do século XIX, a Titi fica tão feliz que ela dá de presente para ele um cavalo. Ele pega esse cavalo e ela fala, olha, isso é um presente, você vai passear com esse cavalo pelas ruas de Lisboa. Lembrando que no final do século XIX, né, cavalo era como se ele tivesse ganhado um carro de luxo. Só que toda vez que ele saía para fazer, só que assim, ele tinha hora para chegar. Ele não podia chegar depois das 20 horas, depois das 8 horas da noite. A dona Maria do Patrocínio, ela cumpria a risca esse horário. E ele, toda vez que ele sai para fazer essa cavalgada, passear a cavalo em Lisboa, ela sempre dá uma missão religiosa para ele. Fala assim, Teodorico, você vai sair, mas você passa na igreja tal, entrega isso para o padre, ou você passa na igreja tal, você tem que fazer fazer essa reza para mim, né? Rezar dessa maneira, enfim, sempre ela tinha uma missão religiosa para o Teodorico. Mas quando ele vai para Coimbra, ele conhece muitas pessoas de Lisboa, porque era normal sair de Lisboa e ir para Coimbra para estudar na Universidade de Coimbra, que até hoje é uma universidade muito famosa. Então, quantas vezes que ele foi pego saindo da igreja e os amigos dele de Coimbra brincavam, ei, Raposão, agora você virou religioso, né? Agora lá você não ia na igreja, agora aqui você está indo. E ele falava, e ele respondia, né? Ele era uma figura, vivia essa vida dupla. De maneira nenhuma, eu vim aqui atrás de uma rapariga. Ele não dava o braço a torcer para os colegas dele. E tem um fato muito importante que eu quero chamar a atenção, principalmente dos alunos, dos meninos que vão prestar vestibular. Numa tarde, ele encontra um primo dele, um primo distante, que não era primo de primeiro grau, Xavier. E o Xavier está numa condição deplorável, uma situação de miséria. Ele casa com uma espanhola por nome de Concha, vai morar num casebre ali em Lisboa, caindo aos pedaços. E ele não tem trabalho, ele tem 3 filhos, vive uma vida assim de extrema pobreza. E ele
convida o Teodorico para ir à casa dele. E ele chega, mostra para o Teodorico toda aquela pobreza, toda aquela miséria, e ele chama o menino dele mais velho, o primo Xavier, e fala: filho, conta para o Teodorico o que você comeu hoje. E o menino fala: comi pão de ontem, primo. E aí o Xavier fala assim: Teodorico, eu sei que a tia, ela é muito difícil ajudar alguém. Ela tem toda essa áurea de religiosa, mas ela não tem caridade, ela não tem amor. Eu queria muito que você intercedesse por nós. E aí o Teodorico pensando, falou: meu Deus, jamais eu vou falar do Xavier para a tia. E ele falou assim: Teodorico, eu vou publicar, eu vou fazer um pedido de esmola no jornal, e quando a Titi lê a matéria, você intercede por nós. Fala para ela, fala: Titi, é sangue nosso, é sangue de um godinho. Como que nós vamos deixar ele mendigando? Muito bem. O Xavier faz essa publicação pedindo esmola no jornal, e no dia seguinte o Teodorico está sentado na mesa com a tia, no café, no chá da manhã, e ela pega o jornal, o periódico. Quando ela abre, na página onde o Xavier tinha feito o pedido de esmola, ela para. E aí o Teodorico percebe que vai ser o momento dele interceder pelo primo. E ela vira para ele uma alma totalmente negra, uma alma sem amor, sem caridade. Ela ainda usa o Xavier como exemplo. Você está vendo, Teodorico? Esse primo distante, esse seu primo distante, ficou atrás de saias e agora Deus o castigou. Foi castigado por Deus, está na tremenda miséria. Eu não ajudo. Ficou atrás de saia, olha a situação que está. E já te falo, o dia que você for atrás de saia, você vai ser deserdado, você não vai ter um centavo da minha herança. E aí o Teodorico, ele vê aquilo como um aviso, né? Um aviso assim providencial. E ele carregava, quando ele estava em Coimbra, ele conheceu uma moça por nome Adélia, ele carregava uma carta da Adélia dentro do paletó dele, de uma parte costurada. Ele tinha uma foto e uma carta da Adélia. Ele fica desesperado e fala: meu Deus, eu preciso dar um fim nessa carta, um fim nessa foto, porque se a Titi descobrir tudo que eu fiz em Coimbra, eu estou deserdado. Na verdade, a única preocupação do Teodorico Raposa era com a herança. Ele não tinha mais nenhuma outra preocupação. E só para não me alongar muito, que a história ela é muito bonita, ela é muito complexa e assim, é muito longa, um dia está reunido ali na casa da dona Maria do Patrocínio, né? Esses membros que visitavam a casa dela, os padres, o juiz, enfim, tudo ali, e começaram a falar de viagem, fala dos desejos, onde eles queriam viajar, e logo o Teodorico ele é traído, né? Pelo seu outro eu. Ele fala que o maior sonho dele é viajar para a França, e aí a tia fica muito nervosa. A tia Maria do Patrocínio falou: jamais você vai colocar os pés na França. França é a cidade do vício e da perdição. E, na verdade, a França, na época, né, no final do século XIX, ela tinha mesmo essa áurea de, né, a capital do prazer, a capital da bebida, enfim, capital da liberdade. E a tia arrebenta com ele. E nesse interim, ele fica sabendo que a Adélia tem outro namorado e fica muito triste. E a tia percebe. E aí a tia, então, dá a missão, é onde nós vamos entrar agora, assim, no cerne dessa obra, a tia dá uma missão para ele. Fala: meu sobrinho, você precisa provar que você merece. Você precisa provar que você é um menino religioso. Você vai fazer uma viagem para a Terra Santa, você vai visitar Jerusalém, e vai trazer uma relíquia para a tia. Porque eu tenho certeza que quando eu receber essa relíquia, eu vou ser curada das minhas dores, das minhas enfermidades, vai acontecer uma mudança na minha vida. E o Teodorico, ele fica assim, bravo, né? O que eu vou fazer na Terra Santa? Ele fala: o que eu vou fazer em Jerusalém? Mas aí ele começa a fazer assim dentro da sua cabeça, né? Ele começa a pensar que ele vai passar por Alexandria, que ele vai passar pelo Egito,
Quem sabe ele não encontra alguns prazeres nessa viagem, algumas namoradas, alguma bebedeira, enfim. Ele se anima e vai. E quando ele vai nessa viagem para Jerusalém, ele vai pensando, né? O que que eu vou trazer para minha tia? O que que eu vou trazer para titi? O que que eu vou trazer para essa velha beata e falar que é uma relíquia religiosa? Que quando ele chega no Egito, ele encontra, ele vai numa lojinha lá no Egito, né? E ele encontra uma moça chamada Miss Mary, uma inglesa, uma mulher uma mulher livre, uma mulher é, que mesmo naquela época é uma mulher que ela não, ela luta muito contra esse patriarquismo, machismo. Então ela é uma mulher livre. E ela tem uma vida assim muito livre, a Miss Mary, né? E ela se encanta pelo Teodorico, Teodorico se encanta por ela, e eles têm então uma noite acalorada de amor, de prazer. E um pouquinho antes ele tinha conhecido esse alemão que eu falei para vocês no início da obra, o Topsius. E ao invés dele seguir o Topsius, através dos ensinamentos do Topsius, da arqueologia, adquirir conhecimento, ele deixa o Topsius e vai passar a noite com a Miss Mary. Ele passa a noite com ela, tem uma noite calorosa de amor, mas aí ele lembra que ele precisa ir para Jerusalém e que a caravana segue, né? A caravana segue para Jerusalém. E ele vai despedir da Miss Mary, e a Miss Mary dá um presente de lembrança para ele, né? Em Portugal, no livro, vocês vão achar que ele fala que ele ganha da Miss Mary uma camisa de dormir. Mas nós bem sabemos que o que ele ganhou, traduzindo, né, para o nosso português, ele ganha uma camisola de lembrança da Miss Mary. E lembrando, era uma inglesa, Miss Mary, MM, estava lá na camisola, bordado MM. Então, toda vez que ele olhasse para aquela camisola, ele lembraria dela, da Miss Mary. Então, ele faz um embrulho e leva consigo esse presente que ele ganha da Miss Mary. Ele teve uma noite de amor, uma noite de afeto, enfim. E segue a viagem com esse arqueólogo, o Topsius. E quando ele chega em Jerusalém, aí o Essa é brilhante, né? Ele faz ele vai assim, ele volta na questão religiosa, na questão bíblica, e o próprio Teodorico, quando ele fala: meus pés pisaram em Jerusalém, uma pequena vila turca otomana. E aí ele faz uma referência, e aqui eu chamo a atenção dos nossos alunos que irão prestar o vestibular. Ele faz um link com uma história. Ele quer mostrar novamente que Jerusalém, a Terra Santa, ela vai estar sempre sob domínios, sempre em guerra. Aí tomando como pano de fundo as profecias bíblicas. Lembrando que na época de Cristo, quando Cristo da crucificação, Jerusalém estava sob domínio romano. E agora, novamente, em 1875, né, que a viagem acontece, Jerusalém está novamente sob domínio estrangeiro, que no caso, domínio turco-otomano. E ele começa a denegrir a imagem da Terra Santa, o Teodorico. Ele fala: meu Deus, uma cidadezinha fedida, ruas estreitas, sob o domínio turco, Rio Jordão, rio de água barrenta. Então ele começa a questionar com esses elementos até essa questão religiosa da Terra Santa. Lembrando que essa de Queiroz era ateu, então, assim, claro que ali na fala do Teodorico Raposo era a fala, claro, por trás do essa de Queiroz. E aí, dentro ali daquela peregrinação na Terra Santa, um dia eles estão acampados, e o Teodorico Raposo, ele olha para uns arbustos de espinho
E ele pergunta para o Topsius, Topsius, será que esses espinhos não eram os mesmos que tinha na coroa de Cristo? Aí o Topsius fala, provavelmente, porque lembrando que o arqueólogo também era um charlatão, né? Aqui, o Essa, ele faz uma crítica, inclusive, nessa obra, contra o cientificismo, contra as correntes científicas da época também. Nesse livro ele faz uma crítica, né? Em outras obras ele exalta, mas nessa ele faz uma crítica. E aí, o Teodorico, malandro, o que ele faz? Ele tece uma coroa de espinho, embrulha e vai levar para a tia, falando que foi a coroa que estava na cabeça de Cristo na crucificação. Olha onde chega a personagem Teodorico, para enganar a tia, para buscar e ficar com a fortuna da tia. Ele tece uma coroa de espinho e vai enganar a tia com essa relíquia. E pior, ele começa a pegar um monte de frascos da água do Rio Jordão e vai levar para os amigos também de Portugal. Falou, tudo religioso, é tudo beata. Vou levar água do Rio Jordão, vou levar folha da... Agora me falou o nome, meu Deus do céu. Das Oliveiras, do Monte das Oliveiras, né? Vou levar folhas de oliveira, vou levar água do Jordão, vou levar a coroa de espinho, então vou levar objetos religiosos para todo mundo lá de Lisboa, para todos os meus amigos. E aí acontece, aí entra o cômico da ficção do Essa, que isso é brilhante dentro da obra dela. E assim, um humor, até assim, um humor batido, né? Que é a troca de pacotes, é um humor batido, mas o Essa, pelo brilhantismo dele, essa cena assim é maravilhosa. E ainda para atrapalhar a vida do Teodorico, quando ele ainda está ali em Jerusalém, uma mulher pedindo esmola, pede para ele uma esmola. E o que ele lembra? Eu preciso me desfazer desse embrulho da camisola. Imagina se eu chego com essa camisola em Portugal e minha tia descobre que eu estou carregando uma camisola ainda com as iniciais de uma mulher, MM, Miss Mary. Ela me deserda. E ele dá o pacote para aquela mendiga, para aquela mulher que pedia esmola, e ele dá o pacote errado. Ele entrega nas mãos da Miss Mary, da mendiga, ao invés da camisola da Miss Mary, ele entrega a coroa de espinho que ele levaria para a tia. E aí, meninos, meus amigos que estão aqui, vamos para o final da obra. Você imagina a cena. A tia prepara todo o cenário religioso. Os padres estão lá. O juiz, Dr. Margaride, o tabelião, o padre Negrão. E nesse interim, antes dele ir para a viagem a Jerusalém, ele percebe que a tia fica carne e unha com o padre Negrão. E aí ele começa a matutar. Se eu bobear, esse padre vai roubar a minha herança. Então eu preciso fazer algo que marque a vida da titi. E essa relíquia vai ficar eternizada para a titi. E aí ele traz o embrulho. E dentro da sua bolsa também, ali tem toda aquela água benta, a água santa que ele trouxe do Rio Jordão. E aí o cenário está montado. O cenário está montado para ser entregue a relíquia. E quando ele entrega para Titi, falando que era a coroa de espinhos que Cristo foi crucificado, a Titi abre o pacote, o embrulho. E quando ela abre, lá está a camisola da Miss Mary, MM. A tia surta, a tia grita, a tia deserda ele, enxota ele da casa como cachorro, como cachorro. Ele sai com uma mão atrás e outra na frente. A tia deserda ele.
E aí, quando ele se vê sem nada, sem a herança, e ele começa a refletir que tudo que ele fez de nada valeu a pena, ele fala: estou sem nada, sou advogado formado, mas não tenho um trabalho, não fiquei com nada da herança que ela me deserdou. E aí ele lembra que ele trouxe água do Rio Jordão, que ele trouxe folha da oliveira, e ele começa a vender em Portugal esses objetos, né, esses objetos sagrados. E ele começa a ganhar dinheiro. Esse Teodorico, a malandragem dele é tanta, meus queridos, é tanta, que ele começa a produzir água do Jordão. Acaba a água que ele trouxe e ele começa a vender frasco da água de torneira, água de Portugal, falando que é a água do Rio Jordão. E até que ele é descoberto, enfim, toda essa malandragem, está lá de novo o Teodorico, com, com, sem nada, e aí ele encontra. Por isso aí entra dentro da obra do Essa, aí entra uma personagem que caracterizada pela piedade, pelo amor, que foi o amigo de infância, o Crispim, que cresceu com ele no colégio interno, que nutria por ele um sentimento muito forte, uma adoração, uma idolatria pelo Teodorico. E aí o Crispim fala para ele: Teodorico, eu tenho uma irmã muito religiosa e solteira. E lembrando que o Crispim é muito rico. A vida sorri novamente ao Teodorico Raposo. A irmã é muito. Ele é muito rico, o Crispim, e a irmã é muito rica. E a irmã já tinha passado um pouquinho da idade de casar para aquela sociedade, para aquela época. E a irmã, e aí o Crispim fala: Teodorico, ela é muito religiosa, você precisa casar com ela. Aí o Teodorico, ele tem, assim, aquele momento de lucidez. Crispim, eu não tenho nada de religioso. Tudo que eu vivi, que você via, era para conquistar e conseguir a fortuna da Titi. Eu não tenho nada, eu não posso casar com a sua irmã. E o Crispim gosta tanto dele e fica tão feliz com essa confissão do Teodorico, que mesmo assim ele apresenta a irmã, ele casa com a irmã do Crispim e ele realiza o sonho dele, que era que ele lutou uma vida toda para ter herança da Titi. Ele casa com a irmã do Crispim, que é muito rica, então ele fica muito, muito rico mesmo. E nesse momento, estou finalizando, falta 2, 3 minutos, parece que o nosso personagem ele tem um reencontro com uma hombridade, com uma honestidade, ele esquece aquele outro Teodorico que ficou. Em algum momento parece que sim. E o livro nos leva a pensar que sim. Só que aí ele fica muito decepcionado, porque a tia morre, a Dona Maria do Patrocínio, e ele descobre que a tia deixou toda a fortuna para o Padre Negrão. E ele descobre que o Padre Negão é um calhorda, é um pilantra também. O Padre Negrão, quando recebe que ele tem em mãos a fortuna da Titi, da Dona Maria do Patrocínio das Neves, ele abandona a batina e foge com a namorada da mocidade do nosso personagem, do Teodorico, larga a batina, foge com ela, levando toda a fortuna que era para ser dele. E o que ele fica mais chateado e mais nervoso. A Titi não deixou nada para ele, deixou o óculos dela de herança, como que dizendo assim, né? Assim, até uma metáfora. Quem sabe você, meu sobrinho, se redima e passe a enxergar a vida com os meus olhos religiosos, com os meus olhos da moralidade, da caridade, do amor.
né? Essa metáfora que ela entrega, deixa o óculos de herança. E o mais triste, quando você acha que o Teodorico virou um homem honesto, ele fica muito decepcionado com ele mesmo. Ele fala: se eu tivesse contado a última mentira, eu tinha herdado toda a fortuna da Titi. Era só eu ter falado para ela, naquele momento que ela pegou a camisola na mão da Miss Mary, que tinha lá bordado MM, era só eu ter falado que era a camisola de Maria Madalena, da época de Jesus. Ela tinha acreditado e eu tinha ficado com toda a herança da Titi. E encerra a obra Relíquia. Tereza, e agora eu não sei que horas são, né? Vocês me perdoam que eu acho que Foi maravilhosa, viu? aluguei A sua apresentação. Eu gostaria que você falasse quais personagens os nossos alunos precisam ficar mais atentos para o vestibular. Ô, Tereza, de todos os personagens que nós falamos, eu queria chamar a atenção rapidamente para a Dona Maria do Patrocínio das Neves, né? Porque o próprio nome dela já traz assim, uma simbologia muito grande. Maria, né? Porque ela era uma beata, representava ali a questão religiosa. Patrocínio, porque ela patrocina toda a viagem do Teodorico, patrocina praticamente toda a vida dele. E das Neves, por que Neve? Ela era uma mulher muito gelada, uma mulher muito sem amor, uma mulher sem caridade. Era um gelo em pessoa. E ela representava essa sociedade arcaica de Portugal, retrógrada, não uma crítica à igreja, mas uma crítica mesmo para essa falsa religiosa que se portava dentro de uma decência, de uma moral, e na verdade ela era totalmente sem amor, sem caridade, era uma pessoa muito ácida, muito rancorosa. Então nós temos que ficar muito atento a ela, ficar atento ao núcleo que visitava a casa dela, né? Um que representava o núcleo civil, o núcleo religioso, dos padres, do juiz, que eles representam mesmo o que era a sociedade lisboeta da época. E uma personagem que eu não falei dele, e eu quero até pedir perdão, que é o Alpedrinha. E o professor Alexandre falou muito bem de Camões, onde inicia a fala das grandes navegações. E esse Alpedrinha, ele representa os grandes navegadores, esse heroísmo de Portugal, Portugal engajado nessas grandes navegações, mas o Alpedrinha era o contrário disso. Era uma pessoa totalmente medrosa, uma pessoa que teve uma vida totalmente errônea. Então, na verdade, o Essa faz uma paródia a esses grandes navegadores que Portugal teve ao longo da história. E Miss Mary também, Teresa, é uma personagem que nós temos que ter algum cuidado, porque ela já representava no final do século XIX esse engajamento da mulher, a mulher batendo de frente contra esse patriarquismo, a mulher batendo de frente contra esse machismo, a mulher já sendo livre, ela já tinha uma loja no Egito, ela já se autossustentava, ela já tinha o seu próprio negócio, ela escolhia os seus amantes, então era uma mulher que estava à frente do seu tempo. E eu acho que eu citei também uma questão histórica dentro da obra, que é a questão de Jerusalém estar sobre o domínio turco-otomano. Então é muito importante. Eu acredito que é possível que o vestibular da FUVEST e outros vestibulares façam esse link dentro da obra com a história. Ok, Tereza? Ok? Ok. Gostaria de saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o professor Emerson. Eu posso fazer uma pergunta, Tereza? Deve. Boa noite a todos.
Emerson, enquanto vocês foram falando, Jorge, o Alexandre, depois você, enquanto vocês foram falando dessa obra, a gente percebe quanto ela é impactante hoje para a gente, né? Como algumas condutas impactam o nosso momento atual, para a gente nesse momento. Então, eu gostaria que você falasse um pouco como essa obra foi recebida naquela época. Nossa. Ô Lu, que pergunta maravilhosa, vindo de você, uma professora de letras, né, muito tempo, coordenadora, você foi maldosa, né, assim, uma pergunta muito caprichosa. A Sociedade de Lisboeta, Portugal, recebeu essa obra como sempre recebeu as obras do Essa nesse momento da vida dele. Muito escândalo, né? Porque o Essa, ele desnuda mesmo a sociedade portuguesa da época, ele desnuda a burguesia liberal, ele desnuda a questão religiosa. Ô Lu, em cima dessa pergunta sua, eu quero até pedir perdão, vocês vão ter que me dar mais 3 minutinhos. O Essa, ele faz, dentro das inovações literárias, uma digressão dentro dessa obra. Ele rompe com a narrativa linear, né, começo, meio e fim, e dentro da obra, o Teodorico Raposo, ele tem como se fosse um sonho, né? É um enxerto que o Essa faz dentro dessa obra, e o Teodorico volta no tempo, como se ele entrasse numa máquina do tempo, ele vai lá no dia da crucificação de Cristo. Ele volta lá na crucificação de Cristo. Se vocês lembrarem a minha fala um pouquinho atrás, eu falei que o Essa era ateu. Então, era uma visão assim que o Essa tinha. Então, ele leva o Teodorico lá no dia da crucificação e ele cria uma outra história diferente daquela que está nos evangelhos da crucificação de Cristo, da história bíblica. Ele fala que os apóstolos, os discípulos de Cristo, eles dão uma poção mágica para Jesus. Jesus não está morto na cruz. E aí, quando eles pedem o corpo de Cristo para Pôncio Pilatos, e é entregue esse corpo de Cristo para eles, eles tentam, com um antídoto, reverter essa poção mágica para dar a vida novamente a Cristo. E eles não conseguem. Cristo morre. E aí Maria Madalena, que é a Maria de Magdala, Maria bíblica, ela espalha que Jesus ressuscitou. Então, o Essa, ele trabalha aí dentro dessa obra o realismo fantasista. Ele sai desse realismo documental, muito característico desses autores, dessa fase do realismo, e ele faz esse enxerto, é fantasista mesmo, porque ele autodeclarou esse romance como um romance realista fantasista. Então, qual que é a crítica do Essa? Que os escritores do realismo, inclusive ele, fazendo uma crítica a si mesmo, ele cita que, por tentar retratar uma sociedade, fazer um romance tão documental, os autores do realismo esqueceram dessa parte criativa, dessa parte imaginária, dessa parte da fantasia, dessa arte de criar dentro da obra literária. E aí, só respondendo a sua pergunta, Lu, a sociedade, então você imagina, né? O Essa vem com essa teoria dentro dessa obra, indo contra os princípios bíblicos, né, da ressurreição de Cristo. Então, eu não preciso nem falar como essa obra foi recebida, inclusive pelos críticos do Essa, dos críticos literários da época. E o próprio Essa, ele escreve um artigo falando que ele exagerou um pouco nessa digressão, nesse rompimento linear da sua narrativa. Por quê? Ele passa praticamente 1/3 da obra Relíquia
falando desse sonho do Teodorico na volta ao dia da crucificação. Então, nós temos praticamente 100 páginas da obra retratando essa digressão, esse momento, essa fantasia, esse enxerto que o Essa faz dentro da obra A Relíquia. Ok, Lu? Respondi? Consegui responder? O Emerson. Excelente, Emerson. É muito interessante, e eu retomei falando da fala do Jorge, da fala do Alexandre, porque é importante a gente deixar bem claro para o aluno que a obra não é só a obra, né? A obra é a representação de um momento, né? De pessoas que pensam de uma maneira naquela época, com um conjunto de regras, morais, costumes. Então, é interessante a forma que vocês estão abordando, porque isso na fala de vocês fica muito claro. E eu acho que isso que enriquece, né? A literatura não é só um livro, né? Por isso que essa que é a magia da literatura, né? Porque ouvindo você falar, como a Vânia colocou no chat, ouvindo você falar, a gente se remete à época, a uma época que a gente não viveu, a gente consegue viver esse momento, sentir esse momento, né? Então, muito obrigada, vocês estão todos de parabéns. O Emerson, é o Alexandre. Eu penso que acredito que você tenha respondido a questão da Ana aqui, né? Eu estou no chat e ela, eu acho que você não viu, né? Eu vi que você está tão envolvido aí e ela pediu, né, para você comentar um pouco dessa contradição, né? Mesmo sendo realista, é uma obra carregada do fantástico, né? O chamado fantasismo realista. E você, sem ter lido, acho que você comentou, acredito, Ana, que não sei, a Ana pode até comentar que você respondeu o que ela gostaria, né, que você comentasse um pouco mais sobre isso, né? Ela está dizendo aqui, obrigado, arrasou, amigo. Entendi. Então... Na verdade, a pergunta da Lu, na verdade, eu respondi sem querer dela, né? O Essa, ele é esse que tem assim, tem todo o brilhantismo do Essa. Ele, além de colocar numa obra assim, o cômico, a ironia, todas essas questões realistas, ele ainda acha um espaço para criar dentro da sua obra essa literatura realista, fantasista que ele mesmo intitula, né? E, na verdade, assim, ele acha que ele exagerou um pouco, né? Que ele ficou muito tempo falando, na verdade, a digressão é uma outra história dentro da história que ele estava contando. Geralmente, o Machado de Assis tinha muito disso, né? Só que o Machado de Assis, ele rompia a narrativa linear, mas ele era muito rápido, ele ia e voltava. O Essa, ele divagou um pouco, ele ficou praticamente 100 páginas. Claro que ele estava retratando, o Teodorico no presente estava em Jerusalém, e no sonho ele volta lá para o passado, no dia da crucificação. E importante, Alexandre, só ressaltar que eu falo que esses grandes escritores, eles nascem a cada 100 anos, quer seja em Portugal ou no Brasil. E depois você tem um grande escritor em Portugal, um dos nossos contemporâneos que morreu há pouco tempo, que é o José Saramago, e ele volta nessa fala do Essa no livro O Evangelho segundo Jesus Cristo também, que ele humaniza Cristo. Deixar só bem claro aqui, ressaltando, né, que não é a minha visão do professor Emerson, é a visão do Essa, a visão do Saramago, né? Eu, assim, dentro daquilo que eu acredito, eu tenho, assim, uma visão até meio que antagonista a tudo isso que eles falam, enfim. Mas o Essa, ele é de um brilhantismo, e se nós ficarmos aqui falando do Essa, nós vamos passar a noite inteira, principalmente desse personagem, o Teodorico Raposo, que é assim, deslumbrante, né? Toda essa narrativa dele, você ri, aí ao mesmo tempo você tem pena dele, enfim, ele vai te trazendo assim, várias emoções dentro da obra. Mais alguém queria comentar alguma coisa, Valdir? Dora, alguém? Nós estamos encerrando, porque eu acho que a hora foi embora, né? O Emerson. Oi. Eu só queria lembrar os comentários, né, das professoras e dos alunos que estão com a gente, né?
que a FUVEST foi muito ousada, né, em substituir as obras e colocar a relíquia como obra obrigatória. Sensacional, Jorge. Então, a FUVEST ousou muito, porque essa obra é atualíssima, né? Muito, As muito. personagens, o contexto, né? Os enfoques. Então, para quem não teve contato nenhum ainda com a obra, vale a pena ler como a gente leu, né? Com detalhes mais centrados principalmente nesses 3 contextos que foram apresentados aqui hoje. E é Né? interessante, Jorge, a sua fala, porque é uma obra que estava praticamente escondida do Essa, né? Você não Sim. tem um filme, uma filmografia dessa obra, você não tem aqui no Brasil uma minissérie, né? Então nós, vamos pensar assim, brasileiros, grande parte, né, dos brasileiros, estamos descobrindo essa obra, essa Sim. relíquia, né? E é uma ousadia. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário para encerrarmos? Eu acho que nós podemos encerrar. Valdir, está por aí? Opa, Emerson, estamos aqui firme e forte, cara. Bacana uma fala de vocês, viu? Há muito tempo que eu li a Relíquia, o Alexandre comentou depois o Cidades e as Serras, né? Que acho que ilustra muito bem a exposição que o Jorge fez, né? A contextualização, a transição para a era industrial. Então, foi muito bacana a fala, cheia de detalhes, um livro muito interessante que todo mundo aí que está, não só para o vestibular, como eu sempre digo, mas que precisa ler, né? Acho que esses clássicos são de muita importância, que sejam conhecidos, que sejam lidos, e essas lives nossas têm proporcionado a divulgação e despertar o interesse da meninada para ler. E para a gente reler também, que agora me deu vontade de reler. Sim, isso é muito importante. Então tá bom, meu querido Valdir. Eu agradeço, né, todos que estão aqui presentes. E eu vou passar para a professora Tereza para fazer o encerramento. Agradeço o Tiago, hein, Tiagão? Tá aí firme ou não? E passar para a Tereza, então, fazer o fechamento para nós. Agradeço aos professores Alexandre, Jorge e ao professor Emerson e a todos os participantes. Até a próxima. Boa noite.